E aí, você tá bom? Como é que você tá? Hoje eu quero bater um papo com você, dirigindo mesmo, sobre essa questão de morar fora. E eu me sinto um pouco na obrigação de dividir as minhas experiências desses últimos anos, porque eu não quero parecer o cara negativo, tá, pessoal? Não quero parecer o cara que... o Rodrigo fala que tudo é difícil, tudo é ruim. Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu vejo algumas coisas online que me assustam. E às vezes eu vejo alguns relatos das pessoas falando sobre como é morar em Orlando. E eu moro em Orlando e eu não vejo essa realidade. E eu queria morar nessa realidade que é mais fácil, que é mais simples. Então, se você está se planejando para um dia ter uma experiência para morar fora, eu vou dividir a minha experiência com vocês nesse vídeo, sem edição, sem recorte, sem nada, e eu vou tentar blocar isso em alguns assuntos, tá? O primeiro deles, eu quero falar, talvez seja um dos pontos mais importantes para quem pensa em morar, né, ter um planejamento de longa data fora do seu país de origem. E aí eu não vou falar só dos Estados Unidos, tá? Aí eu tô falando de Europa, eu tô falando do continente asiático, eu tô falando de qualquer lugar que seja fora do seu país de origem. Na minha opinião, não importa qual seja o seu destino e não importa qual seja o tipo de visto que você vai ter. É importante que você saiba que sempre vai ser um recomeço, tá? Eu tenho visto uma crescente de algumas pessoas que já chegam com a documentação aqui e falam assim: vai ser mais fácil, Rodrigo, porque agora eu já tenho meu green card, já tenho a minha autorização de trabalho, já tenho o meu visto, já tenho a minha companhia, já... Claro que algumas etapas serão mais fáceis, mas outras não. Então, é muito importante que você saiba que mudar de país é recomeçar. Sempre, sempre. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que saiu do Brasil com uma experiência, com uma carreira, com uma estrutura e trouxe esse mesmo formato, esse mesmo dia a dia, essa mesma característica para cá sem adaptação. Rodrigo, mas sei lá, eu era um médico e aí eu fiz o meu processo, fui aprovado como médico e eu vou operar como médico. Cara, aí vem aquela questão do marketing, né? Preço, produto, praça. Existe um outro cenário aqui que você talvez nunca tenha vivido. Talvez tenha um perfil de cliente, um perfil de contratação, um perfil de dia a dia, um perfil de rotina, que é completamente diferente do que você tinha no Brasil. Não só do aspecto profissional, mas do aspecto cultural. Então, eu tenho visto algumas pessoas se frustrando nessa relação, porque eu vou pintar aqui um desenho, tá? Um modelo. João era engenheiro no Brasil, conseguiu toda a aprovação da sua documentação, veio para cá pronto para ser engenheiro nos Estados Unidos. E aí o João tentou entrar numa companhia americana. Lá, a companhia americana disse: tá bom, você tem muita experiência no mercado brasileiro e eu vou te contratar então como, sei lá, um engenheiro pleno, tá? Não é um diretor, é um engenheiro pleno. E aí João falou assim: não, mas espera aí, eu já tenho uma experiência, já tinha uma companhia, como é que eu vou ser pleno? E aí nessa empresa ele começou a ter uma série de desafios com quem ele trabalhava, com o horário, com o idioma, como ele era aceito, como não era aceito. Ele falou: então tá, então eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar no meu próprio negócio. Só que ele nunca foi empreendedor. Então vocês percebem que não é só a documentação. É claro que a documentação ela tem um peso fantástico, claro que ela abre portas, resolve, mas eu acho que a possibilidade de você estar aberto a começar de novo, por isso meu canal chama 78 centavos, ela é fundamental para quem pensa em morar em outro país, porque mudar de país é mudar de cultura, é mudar de ambiente, é mudar de dia a dia, é mudar de rotina, é mudar de um monte de coisa. Um outro ponto é a adaptação da família. Essa mudança de rotina, de dia a dia, ela tem um impacto dentro da sua família, de como a sua família funciona dentro da sua casa, e ela tem um impacto de como a sua família funciona fora da sua casa. Exemplo prático. Talvez a sua esposa hoje
ou o seu marido hoje não precisa ajudar com nada de dentro da casa, porque vocês têm hoje uma pessoa que ajuda na limpeza, uma equipe que ajuda na alimentação, ou vocês comem fora. Talvez, mudando para um outro país, essa realidade mude. Talvez você tenha que cozinhar, talvez a sua esposa ou seu marido, às vezes sempre, né, um ou outro assume esse papel da cozinha, né, de ser o chefe. E isso tem um impacto direto dentro da sua casa. Talvez os seus filhos hoje estudem numa escola A ou B e vindo para cá, isso mude. De uma forma ou de outra, vai mudar. Então, estar pronto para essa flexibilidade de mudança, ela é muito importante. Vou dar um outro exemplo. Hoje o Enzo, né, ele estuda na sexta série, ele entra às 9h30 da manhã e ele sai às 4 da tarde. A gente tem que ter disponibilidade para buscar e levar ele. Rodrigo, mas e o ônibus? Não tem ônibus, porque onde eu moro hoje não é distante o suficiente para o ônibus buscar. Rodrigo, então ele pode ir a pé, só que é distante o suficiente para ele ficar cansado, porque hoje na escola dele, a mochila dele é extremamente pesada. Ela tem 4 cadernos, tem fichário, tem agenda e tem um notebook, que ele é um pouco mais antigo, que ele é entregue pela escola e que é super legal, eu sou super grato em relação a isso, mas ele é um notebook pesado, com uma fonte pesada. Para uma criança de 11 anos, é uma mochila pesada. Então, eu preciso ter disponibilidade para levar ele todos os dias às 9h30 da manhã e buscá-lo às 4 horas. E essa disponibilidade não é só desse horário, porque se eu levo ele às 9, eu só consigo voltar para casa às 10, porque tem trânsito na frente da escola, tem uma fila para esperar. Na hora da volta é a mesma coisa. Eu chego lá, sei lá, 15 para as 4 e eu consigo estar em casa novamente 4h40, 4h45, e é literalmente no meio do dia. E aí na quarta-feira, esse horário ainda muda, porque aí vira às 3. Então, eu preciso ter uma flexibilidade, eu preciso ter um jogo de cintura, a minha família precisa ter um jogo de cintura, uma flexibilidade. Então, a minha recomendação para vocês é, façam uma lista daquilo que é rotineiro e daquilo que é pontual. Pontual. O restaurante onde a gente vai comer, o passeio na Disney, a viagem, a qualidade, isso aí são coisas pontuais que não são a sua rotina. Rotina, onde eu estudo, onde meus filhos estudam, onde eu trabalho, onde minha esposa, onde as pessoas fazem as coisas, qual é o nosso plano de médio prazo, de longo prazo. É muito importante que vocês se estruturem, porque quando a gente se estrutura, a gente tem muitas surpresas. Quando a gente não se estrutura, a gente tem, além das surpresas, tudo aquilo que a gente não se preparou. E aí, para fechar esse vídeo, meu conselho como amigo e como alguém que é temente a Deus é: vocês, assim como eu, nós precisamos muito da presença de Deus. Por um único motivo. No Brasil a gente já precisava. Morando em nosso país, que a gente tem um certo controle, a gente já tinha essa necessidade. Imagina em um lugar onde você é estrangeiro, onde você é imigrante, aonde você não cresceu com aquela realidade, com aquela cultura, com aquele dia a dia, e você quer, de certa forma, se inserir nesse cenário. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda não somente para você se inserir, mas você precisa de uma ajuda para você entender quem você é, para você entender quais são os valores que você tem que manter, os valores que você tem que mudar, para você entender que, principalmente, tudo isso aqui que é muito bonito, que é muito legal e que eu amo de paixão ter essa experiência, é tudo temporário, né? Se Jesus voltasse hoje, agora, a questão de estar aqui numa rua arborizada, super bonita e tal, tem o seu valor? Claro que tem o seu valor diário na minha vida. Mas isso nunca pode ser mais importante do que o meu temor de Deus, do que a minha experiência com Deus. E se amanhã ou depois não der certo eu continuar morando no exterior, eu não vou me virar para Deus e falar: Senhor, Senhor não me abençoou, porque morar fora ou não é uma característica sobre se Deus te ouve ou não. Ganhar o green card ou não é uma característica se Deus te ouve ou não, tá? Porque se você olhar
na Bíblia, e se você estudar os grandes homens de Deus, as bênçãos não são características sobre a companhia de Deus, tá? A companhia de Deus, ela acontece quando a vontade de Deus, ela é efetuada nas nossas vidas. E como é que a gente sabe se é a vontade de Deus ou não? Buscando a palavra, alinhado em oração, alinhado com uma cumplicidade e com uma intimidade com Deus. Então, saibam que eu já vi muita gente que recebeu o Green Card e que não teve a mão do Senhor nesse processo. E eu já conheci muita gente que voltou para o Brasil com a bênção de Deus, e com a presença dele e com a paz dele. E eu já também conheci muita gente que conseguiu a documentação, que foi fruto de oração, e muita gente que voltou para o Brasil sem a permissão de Deus. Então, meus amigos, não existe regra para essa loucura, para essa maluquice que é morar no exterior, que é uma decisão que a gente toma e que a gente sempre pede a permissão de Deus. Mas uma coisa para fechar o vídeo que eu aprendi: todo homem é vaidade. Essa decisão que a gente toma de morar fora é vaidade, tá? Ah, mas é por segurança, Rodrigo. Não, é vaidade. Nós somos vaidosos. A gente quer isso aqui porque nós somos vaidosos e porque nós não entendemos a palavra de Deus. O grande amor de Deus é que Ele tem tanta misericórdia da gente, que Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele trabalha com a gente, e Ele vai nos lapidando e mostrando que tudo isso aqui que a gente acha que é super importante, na verdade, passa assim, ó. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor esteja com vocês, que esse vídeo possa te ajudar no teu planejamento, para realmente ter as coisas nos seus devidos lugares. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade. Todas as outras coisas serão acrescentadas, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, vamos se falando.